E aí galerinha, hoje nós falaremos sobre óxidos básicos e anfóteros. Isso mesmo, vamos definir o que é cada um desses aí e mostrar algumas reações com esses óxidos. Fiquem atentos à nossa aula, não perca nenhum detalhe. E vamos chamar então a... Galera, nos ajude no nosso trabalho, curta, compartilhe, comente os nossos vídeos, pois assim nós continuaremos o nosso trabalho divulgando aulas para você. Assim como quem abraçou a causa foi a Papelaria Universo. Aqui você tem o seu papel. Sim. Galera, vamos definir primeiro o que são esses óxidos básicos. Geralmente os óxidos iônicos eles são básicos. Mas o que é ser óxido básico? É reagir com água e formar uma base. Ou seja, se você pega uma base e retira uma água dela, ela vai formar um óxido básico, certo? Mas os óxidos básicos, eles também reagem com um ácido, fazendo tipo uma reação de neutralização. Óxido básico mais ácido forma sal e água. Assim como está mostrado aqui no nosso esqueminha, ó, óxido básico mais água forma uma base. Óxido básico mais ácido forma sal e água. Agora vamos ver alguns exemplos de reações com óxidos básicos pelo nosso querido professor Vinícius Pavanelli. Gente, como o tio Soneca bem disse sobre óxidos básicos, vamos entender em meio a reações para saber melhor ainda esse conceito. Saca só, peguei aqui o óxido de cálcio para uma reação de hidratação para formar uma base e o mesmo óxido de cálcio numa reação com um ácido. Vamos ver como que isso funciona. CaO mais H2O tem que formar uma base. Ok? Se você pegar a reação inversa, é como se o hidróxido de cálcio fosse desidratado, tirando a água no caso, para formar um óxido básico, um óxido iônico, um óxido de metal. Ok? Se você pega esse mesmo óxido de cálcio e coloca para reagir com um ácido, ele tem que formar sal e formar água. No caso aqui, com o ácido carbônico, vai formar o carbonato de cálcio juntamente com uma água. Isso é a definição para óxidos com um caráter básico. Ok? Gente, e o que são óxidos anfóteros? Se você pegar a aula 59, você vai ver que colocamos lá óxidos neutros. Por quê? Porque eles não reagem com nada. Nesse caso aqui temos os óxidos anfóteros, são os que reagem tanto com o ácido quanto com base. Vamos ver agora quais são essas definições. Esses óxidos reagem com ácidos e com bases e formam sempre sal e água. Então se você pega um óxido anfótero qualquer, a gente vai dar alguns exemplos logo em seguida, se ele reagir com uma base, ele forma sal e água. Se esse mesmo óxido reagir com um ácido, ele vai formar também sal e água. Entenderam? Tio Soneca vai dar alguns exemplos para vocês agora. Tchim! Os principais óxidos anfóteros que nós temos é o óxido de alumínio e o óxido de zinco. Bom, a reação do óxido de alumínio com ácido forma aqui um sal, cloreto de alumínio e água. Ou seja, ele meio que neutralizou esse ácido. O ácido foi neutralizado formando sal e água. Agora, se você pega esse mesmo óxido de alumínio e reage com uma base NaOH, você vai ter formação de um outro sal e também de água. Então não importa se você reage ele com ácido ou com base, ele sempre vai fazer uma reação onde o produto é sal e água. Bom, isso é definição de óxidos anfóteros. Lembre-se que a palavra anfi quer dizer dual, ou seja, ele tem um caráter dual, ele tem um caráter ácido e básico ao mesmo tempo. Ele provoca reações de neutralização em qualquer meio que ele for adicionado. Agora, fiquem atentos ao esqueminha da tabela periódica que vai aparecer aí para você, onde cresce o caráter ácido em direção aos metais alcalinos
e onde cresce o caráter básico dos óxidos em direção aos halogênios, certo? Então, quanto mais à direita e para cima na tabela periódica, maior o caráter ácido dele. Quanto mais para esquerda e para baixo, menor o caráter ácido e maior o caráter básico. Agora, quanto mais centralizado, mais na divisão entre metais e ametais, maior o caráter anfótero. Ele tem um caráter dual. Ele não é nem ácido nem básico. Ele é os dois ao mesmo tempo. Entenderam, galera? Então fiquem atentos a isso. E as exceções de óxidos, a gente tem ali os óxidos neutros, que não reagem nem com ácido, nem com base, nem com água. Encerramos nessa aula agora os nossos tipos de óxidos, não é isso? Sim. E o que mais? E fica ligado no nosso exercício de fixação, que vai aparecer aí na tela em instantes. E o que você precisa para resolver esse exercício? Bom, você precisa lembrar o que faz com que um óxido seja ácido, o que faz com que um óxido seja básico, para você conseguir então a resolução desse exercício de fixação. Fiquem atentos e se inscreva.